Olá pessoal, tudo bem? Marco Araújo aqui falando com vocês mais uma vez. E hoje o tema da discussão é clonazepam barra Rivotril. O que são, essas medicações? Qual é o seu grupo? As indicações, os riscos? Então a gente vai conversar sobre isso, que é uma dúvida muito comum que a gente tem no ambulatório. É uma medicação extremamente utilizada, só que infelizmente muitas vezes de forma incorreta. Por tempo prolongado, onde traz mais complicações do que benefícios. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, para estar facilitando, tanto para leigos, para pacientes, quanto para profissionais da saúde, psicoterapeutas que queiram entender melhor as funções dessa medicação. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre clonazepam, esse nome é o nome da substância. A gente aqui vai estar falando sobre o nome genérico da medicação. Rivotril, quando você tem esse Rzinho, ele é o nome fantasia, certo? É como é tipo a marca, que a gente pode ter. Quando a gente vai classificar, eu botei aqui grupo entre aspas, porque a gente está falando mais da classificação, mas a gente coloca em grupos, categoriza as medicações que têm efeitos semelhantes, que têm estruturas químicas semelhantes. O grupo do clonazepam são aqui a sigla vocês podem encontrar como BZD ou BDZ, que são os benzodiazepínicos. Não é uma sigla formal, mas é uma que a gente, muitas vezes quando vai registrar em prontuário, a gente pode usar essas siglas, principalmente os médicos, certo? Dentro dessa classe, vocês já devem ter ouvido falar, além do famoso Rivotril, o diazepam, bromazepam, alprazolam. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre as diferenças, certo? Entre elas. Qual é a função maior quando a gente está falando do clonazepam? Geralmente ele é utilizado na prática clínica, mas principalmente focado na saúde mental, obviamente, que é dormir e acalmar. Então essas são duas coisas que são muito comuns. A pessoa está com insônia, vai para um médico, seja ele qual for, e acaba dizendo que não está conseguindo dormir e é prescrito, muitas vezes sem uma avaliação adequada, ou mesmo vai na farmácia que tem um balconista, um farmacêutico que é amigo e acaba cedendo essa medicação. Não, depois traga a receita e tal, então tem que ter esse cuidado. Pode ser utilizado como indutor do sono? Pode, mas tem tendência à dependência, certo? Tem um risco de dependência, então não é uma medicação para ser utilizada de qualquer maneira. Acalmar. Eu estou ansioso naquele momento, eu posso tomar a medicação para dar uma acalmada, para aliviar e sair daquela crise, naquele momento. Todavia, a gente tem que ter uma diferenciação entre uma medicação terapêutica e uma medicação sintomática. Por exemplo, se eu tenho febre, eu vou tomar dipirona. Se eu tenho dor, eu posso tomar dipirona. Só que a dipirona, ela não é terapêutica em si, ela não vai modificar o curso da doença, ela vai só aliviar aquele sintoma específico enquanto a causa é tratada, enquanto a causa feito o seu processo natural de melhora, certo? Do mesmo jeito é o benzodiazepínico, é o clonazepam. Se eu tenho uma insônia e eu tomo um clonazepam, eu posso facilitar o meu sono, a indução pode, só que os fatores causais da insônia, eles não melhoram. Eles não são tratados com esse uso e, na verdade, pode piorar. Porque o clonazepam, a longo prazo, pode trazer dificuldades cognitivas, dificuldades na memória, pode estar associado com várias questões de dependência, de piora dos sintomas de insônia, então tem que ter esse cuidado, Indicações. Ele é um sintomático, então em qualquer tipo de transtorno mental que eu precise de uma medicação sintomática, do mesmo jeito da dipirona, em qualquer infecção que tenha febre, eu posso utilizar a dipirona, salvo contraindicações específicas. Então, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos bipolares, transtornos psicóticos, transtornos por uso de substância, quando a gente está falando de dependência química, em todos eles eu posso fazer uso do clonazepam por curto tempo, se estritamente necessário e com as devidas orientações do paciente, certo? Não é uma medicação para você estar usando aí durante 6 meses, 2 anos, 10 anos.
Existem casos de pessoas que estão usando, estão dependentes? Tem. Como é que a gente pode fazer no desmame e na retirada dessas medicações? Aí a gente vai conversar em outro vídeo, certo? Se vocês quiserem que eu fale sobre dependência do clonazepam, como a gente pode manejar, vocês podem mandar para mim, botar aí nos comentários embaixo, que a gente pode estar fazendo um vídeo especificamente sobre isso, né? Riscos. A gente tem que ter muito cuidado com tolerância e abstinência, que estão estritamente relacionados à dependência. Tolerância é o quê? Eu preciso de doses cada vez maiores para eu ter aquele mesmo efeito, certo? E a abstinência, se eu tomo uma medicação que ela me deixa mais calmo, que me dá o sono, e quando eu retiro ela, o meu organismo sente falta, entre aspas, e eu posso ter os sintomas opostos, né? O meu organismo ele vai ter sintomas fisiológicos à falta da substância, e isso é o que a gente chama de abstinência. Como essa medicação ela tem um potencial de causar dependência, ela pode causar essas duas sintomatologias. Por isso que vocês vão ver que ela é tarja preta, é no receituário azul, que é prescrito. Justamente quando você vê um receituário azul, né, que o médico prescreve, é porque ele tem um risco associado à dependência, certo? E ele vai vir uma tarja preta na caixa da medicação. Risco de queda, tem que ter muito cuidado em idosos. Idosos eles já têm maior propensão à fragilidade óssea. Então, se ele tem aqui uma queda por algum desequilíbrio, ele pode fraturar o fêmur, ele pode ter uma hospitalização, pode ter uma piora clínica junto àquilo, né? Aumenta a mortalidade e pode causar acidentes. Então, tem que ter cuidado como ele interfere na parte da coordenação motora, dependendo da dose, do tempo de uso, da condição clínica, das comorbidades, né, que eu já falei em um vídeo anterior. Então é importante ter esse cuidado. E se você opera máquinas pesadas, você é motorista, tem que ter uma avaliação minuciosa para ter cuidado de não causar nenhum acidente, certo? Então foi isso que eu trouxe para vocês. Se você é um profissional da saúde e você quer se aprofundar mais sobre temas na saúde mental, então se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você acha que se beneficiará dele, né? Se você quer participar do meu grupo de estudos para profissionais da saúde, você pode clicar no link aqui embaixo e estar participando e entrando no nosso grupo de discussões, né? Se você é paciente, você pode compartilhar, você pode participar do meu grupo de palestras, que eu vou deixar o link aqui também, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem estar mandando para mim, certo? No mais, um abraço e até mais.